Sim, agradecendo demais a presença de todos, eu vou passar a palavra tanto para a Adriana como para o Tito encaminhar todo, porque, afinal de contas, o Tito é o grande, coordenador de toda essa iniciativa. Então, eu quero agradecer a todo mundo, a todos os envolvidos, agradecer o pessoal do Comitê Gestor, são os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Acre, Bahia, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, que fizeram toda essa coordenação desse trabalho. E na última vez que tiveram presença, no dia 27 de setembro, lá no Sebrae Nacional, eu pedi que conversassem com todos os gerentes, para que todos os gerentes pudessem conversar com todos os diretores dos estados, para que a gente pudesse ali entender o que era efetivamente que a gente teria como sendo a espinha dorsal, os princípios e valores desse novo momento, dessa política de carreiras, ou conforme a gente queira chamar, tá certo? Que a gente entende que deve ser mantido e que pudesse dar a maior flexibilidade e margem possível para que todos os estados pudessem dar ali a sua adequação, a sua realidade ali no seu estado. Ou seja, a gente tem que tentar ter uma espinha dorsal de identidade nacional e dar a máxima de flexibilidade a partir disso para todos os estados, E que a gente entendesse, pessoal, qual era efetivamente o momento, e o contexto que a gente está vivendo, para a gente ver se é o momento de implementar agora ou se deixar um pouco mais para frente, qual é o momento da gente ter uma maior adesão. Eu queria reiterar muito isso, porque nada acontece sem, primeiro, as pessoas participarem do processo de discussão, o envolvimento gera comprometimento, o processo de discussão, e depois a gente entender as realidades de cada um, assim como a gente fez com uma série de iniciativas dos GTs. Muitas vezes nós mesmos, todos os dirigentes do Brasil, os 84, votaram para a gente fazer alguma coisa, e depois, quando a gente foi discutir, a gente entendeu que não era o momento apropriado, como a ideia de criar um instituto de pesquisa chamado Sebrae Data, com outra iniciativa que o próprio Tito liderou, da Central de Serviços Compartilhados, e muitas outras a gente entendeu que era o momento e consolidamos, e hoje virou uma entrega coletiva de todos nós. Então, eu queria só fazer assim, esse adendo inicial, e aí passar, Adriana, para você, para as suas considerações, e depois para o Tito tocar aí a reunião e passar para o Márcio, passar para todo o pessoal da Tutor, para que a gente possa ter a apresentação e depois a discussão com todos, tá bom? Obrigado, pessoal. Adriana, por favor. Apareceu aqui todo mundo, o Vinícius apareceu aqui na tela para mim. A gente teve aquela reunião que a gente teve, a última, com a Adriana lá no Sebrae Nacional. Vocês lembram que a Lourdes falou de uma diretora, que eu não me lembro o nome dela, que numa determinada época tinha colocado não sei o quê para forçar os estados. Vocês com certeza não lembram o nome dessa diretora, eu não lembro. A Lourdes sabe que foi ela que mencionou. Talvez o Anacleto e o Tito também lembrem que ela deu esse mesmo exemplo lá naquela reunião que a gente fez em São Paulo. Pelo amor de Deus, pessoal. Não existe nada, e o Ayrton falou aqui para mim, eu tive uma informação de que não sei quem falou que era assim. Primeiro que a gente não trabalha com sujeito indeterminado. Se não tem a cara da pessoa, para mim não existe a informação. Segundo, tudo que a gente faz é compartilhado, é discutido e é envolvido. Se for para aperfeiçoar, nós vamos fazer. Se a gente entender na coletividade que não é um aperfeiçoamento, é um retrocesso, ninguém vai fazer. Então, para que a gente não entre nessa vibe de nada nesse sentido, eu queria logo reiterar que o que a gente tem feito nesses 4 anos é, primeiro, todos os processos de discussão liderados pelos diretores dos estados, colocando o tema na mesa central para discussão. A nossa política de carreira do sistema foi criada há 20 anos atrás. Há 20 anos, no ano de 2002. Então, o maior objetivo aqui, que o Tito e o Anacleto, como sendo os diretores que lideram esse processo, o Cláudio, a Adriana e o Luque, como os 3 representantes, vamos dizer, da base, juntamente com o Afonso também, o que a gente quer fazer aqui é trazer, e é o que a gente está fazendo, o tema, conforme o Zé Guilherme fala, seres humanos, política de carreiras, pessoas, para o centro da decisão. Qual foi a última reunião que a gente teve de todo esse sistema para discutir as pessoas do sistema? Qual foi a última vez que a gente se reuniu? Eu não lembro. Então, vocês com certeza vão lembrar. Então, o grande mérito, no meu humilde entender, é a gente estar trazendo esse assunto para a discussão. Sempre mantido todos os preceitos que a gente sempre conversa. Vamos discutir e a gente vai definir qual é o modelo, qual é o momento e qual é o formato, ok? Então, queria só, Tito, com a sua permissão, me permita
ter feito esse encaminhamento para a discussão, tá certo? Obrigado, meu amigo. Por favor, segue a bola contigo, você coordena. O meu amigo Tito, eu acho assim, o Anacleto, você, e eu queria agradecer aqui todo mundo também que fez aqui as intervenções, o Lauro, o Zeca, o Vinícius, o Gava, o Ayrton, a Roberta, a Ananda, a Eneida e a Adriana, que também, juntamente com o Cláudio, e aí dá meu abraço grande aqui ao Cláudio, que esteve conosco aí no início da reunião e, para nossa alegria, retorna aqui ao nosso convívio. Todas as observações, elas contêm, né, fundamentos, porque elas contêm ali o espírito sincero de cada um, a observação, o conhecimento da realidade, né? Vocês já escutaram eu falando algumas vezes, que quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos, eu me deparei com um modelo bem interessante, que é o ADKAR Model, que ele mostra que qualquer mudança tem que ter pelo menos 5 básicos componentes, né? O primeiro, que é awareness, né? Depois vem o desire. Se a gente não tiver vontade, nada vai acontecer. Depois o conhecimento, depois a habilidade da gente efetivamente transformar, e depois o reinforcement. O reinforcement é a gente ficar o tempo todo cuidando, né, dele, fazendo os devidos ajustes onde tem que fazê-los. Veja só, eu citei o nome de todas as pessoas que mencionaram aqui, os diretores, agradecer ao trabalho que o Márcio liderou, juntamente com o Felipe, tá certo? E toda a equipe aí, o Ricardo da Tuto, e também dizer o seguinte, o Afonso passou uma mensagem aqui para mim, disse que tinha colocado aí no chat, tinha que sair, mas passou uma mensagem aqui para mim, dizendo que estava muito feliz com essa discussão, todo esse processo. Então, o que a gente vê? Como o SEBRAE, esse grande ecossistema federativo, ele é extremamente plural, a gente sempre vai ter percepções que sejam complementares, né, de qualquer que seja a realidade. Pegando aquele gancho que eu falei no início, eu acho que a gente deve ter uma identidade nacional com uma feição local, tá? E para isso, eu acho que a gente tem que chegar num único entendimento, tá? Quais são os princípios e os valores, se assim eu posso chamar, ou qual é a linha mestra da identidade nacional que une a todos nós, né? Então, o que é vital, e vital está ligado à vida, se ele não está presente, não tem vida. Então, o que é vital que a gente entende que deve ser para a gente? Então, eu acho que o nosso foco deve ser nisso, entendeu, Tito? Anacleto e todos nós aqui. E se a gente está maduro para a gente poder chegar a esse entendimento, ótimo. Se a gente não estiver maduro, a gente dá um pouco mais de tempo. A gente está agora, recebeu já uma série de feedbacks. Eu acho que a gente pode aperfeiçoar o trabalho que foi feito com todo esse feedback, né? E trazer no momento seguinte, entendeu? Para a gente voltar aqui e apresentar novamente, para ver se a gente teve a habilidade de contemplar, dentro de uma nova proposta, o que todos os diretores, de modo muito consistente aqui, colocaram, entendeu? Quando a Adriana, você está aí ainda? Tá. Quando a Adriana, que você está bem na frente aqui da câmera, quando a Adriana fala da governança, isso é uma coisa muito importante, pessoal, também, dentro de vários aspectos, porque quando a gente cria comitês, veja só, no dia 27 de setembro, quando eu perguntei aos membros do comitê, e aí eu fico feliz, Ananda, de você já ter se unido aqui, o Amazonas, ao comitê, então agora serão 9 estados, e eu perguntei a todos os gerentes, falei, todos os diretores estão cientes, faz parte de toda essa discussão? E aí o pessoal do comitê me falou, não. Aí eu fiquei surpreso. Então, assim, então, às vezes você tem essa questão da governança, a gente precisa realmente identificar qual é a melhor maneira da gente fazer com que as discussões elas possam permear todas as instâncias de decisões no ecossistema SEBRAE. Isso me parece fundamental. E se for o caso da gente, Tito, ir para a implementação no nacional, com os aperfeiçoamentos do modelo no Mato Grosso do Sul, com os aperfeiçoamentos do modelo que a gente vai ter no momento inicial, e depois ter um outro momento para ser mais expandido, ou ser mais enlarguecido ou abrangente para todo o sistema, que assim seja, entendeu? Para mim, pessoal, eu repito o que eu falei no início com relação a trazer o assunto para o centro da decisão, para o centro da discussão, me permitem, não decisão, e sim discussão. Isso é fundamental, a gente discutir e decidir o que é que a gente vai efetivamente fazer. Esse é o mais importante, porque, afinal de contas, de 20 anos para cá, que quando foi criada efetivamente a nossa política de carreira, a gente sabe de todas as transformações que nós passamos, as relações de trabalho e tudo mais. Então, acho que esse é o grande contexto. Repito, identidade nacional, confeição local. Definir as linhas mestras,
quais são os princípios e valores que nos unem. Isso é vital, isso a gente consensua, que a gente não abre mão, todo o restante pode ser flexibilizado para atender às feições locais. Para mim, esse é o cerne do assunto. E aí a gente vai, como o caminho se faz ao caminhar, a gente dá mais um passo. Quando a gente der mais um passo, a gente vai ter uma outra perspectiva. Aí a gente revisita o que a gente tem que revisitar. Damos mais um passo, identificamos novamente o que deve ser aperfeiçoado. Que a cada passo que a gente dá, a gente vê uma nova realidade, pelo trajeto que a gente já efetivamente cumpriu e pelo ponto que a gente chega mais adiante, que a gente ainda não está, ok? Então, essa é a minha percepção, Tito, e assim eu acho que a gente deveria caminhar, fazer os ajustes e trazer novamente para a discussão de todos. E lembrando, e aí eu encerro, Tito, que todos já receberam o Save the Date para a nossa 16ª plenária, que vai ser no dia 9 de novembro. Então, caso seja também, Tito, a gente poderia agregar para esse momento, que já tem essa reunião marcada, um novo ponto de revisita do assunto. A gente já tem uma série de assuntos programados, como a gente vai ter a premiação das boas práticas, tá certo? As 35 melhores boas práticas no sistema, vamos ter a questão do manual de contabilidade, vamos ter uma série de assuntos, de entregas que a gente vai ter nessa reunião. Então, pode ser, Tito, também o caso da gente trazer, faz mais ampliada essa reunião, tá certo? E traz também esse assunto para a gente revisitar com os aperfeiçoamentos aqui colocados no dia 9 de novembro, ok? Obrigadíssimo, pessoal, a todos. Muito obrigado a todos que se envolveram no processo preteritamente e que participaram aqui da reunião nessa data de hoje. Obrigado, pessoal.